Jovem adolescente só queria realizar o sonho de cursar uma universidade e seguiu com sua vida pacata de sempre. Mas o bullying sofrido na escola o inspirou a ser aprendiz de serial killer, para se tornar a pior de todos. Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Começando mais uma Quarta Rosa Choque no canal. E quem ainda não se inscreveu, já se inscreve e ativa o sininho. Notificações que é para os nossos próximos encontros. Para não perder os novos vídeos, eu vou chegar todas as quartas às 20 horas ou antes. Agora fica comigo que tem história. Uma noite fria de céu limpo e estrelado antes do grande dia do reencontro com os filhos pequenos que não via havia 5 anos. James Hetfield, apelidado Jimmy, foi ao pub próximo de sua casa em Colchester, Reino Unido, onde frequentava com os amigos, mas dessa vez para compartilhar sua alegria do reencontro próximo com os filhos, e por volta das 23 horas pegou o mesmo caminho de volta que corta o Castle Park. É que sempre fazia o mesmo caminho sozinho até o pub. Jimmy não estava bêbado, mas estava muito cansado e com sono por causa do estresse daquela grande expectativa de rever os filhos, então resolveu descansar um pouco, sentando-se na grama que margeava a trilha do parque e sentir a brisa da noite. Ele estava muito feliz, e nesses momentos sublimes as pessoas costumam se aproximar mais da natureza. Jimmy não percebeu quando ali mesmo adormeceu. Os olhos se aproximou de Jimmy, parecia ressabiado, talvez preocupado pela situação inusitada. Jimmy não parecia ele um morador de rua. Estava bem vestido, com sua calça de alfaiataria e uma bela camisa. Não que não pudesse se preocupar com moradores de rua, mas Jimmy parecia com alguém que tem uma casa e uma família esperando por ele. Talvez estivesse passando mal. O rapaz estava inquieto, olhando em volta na trilha escura. Enquanto isso, a mãe de Jimmy na sala, à espera, ansiosa do filho que não chega, anda de um lado para o outro, preocupada. Ela espia pela fresta da cortina inúmeras vezes. No parque, de repente, o rapaz começa a correr no caminho de volta para casa por atalhos pouco frequentados. Parece estar fugindo de alguém. Mas quando chega próximo de um rio, ele para e está ofegante. Após alguns segundos, seguiu o caminho sem a mesma pressa. Chegou em casa, entrou pela mesma janela pela qual havia saído para não chamar a atenção dos pais. Retirou as roupas sujas, tomou um banho rápido e depois saiu com o lixo para jogar na lixeira como lindo horror. Entrou de volta e foi para o quarto, escolhendo um dos muitos DVDs e ligou a TV para assistir. Acabou dormindo com a TV e DVD ligados. Na manhã seguinte, por volta das 6 da manhã do dia 29 de março de 2014, a polícia recebeu um chamado de uma mulher completamente atordoada, implorando que o socorro se apressasse porque tinha se deparado com um homem muito ferido, caindo numa poça vermelha com um molho oculto do líquido vermelho e felizmente vindo. A polícia chegou junto com os paramédicos minutos depois e encontraram Jimmy se agarrando a um sopro de vida. Os paramédicos iniciaram o socorro e se esforçaram para salvar a vida de Jimmy durante longos e intermináveis 45 minutos. Mas ele tinha perdido muito sangue. Não resistiu ao choque hipovolêmico. Infelizmente. James Hetfield Jimmy nasceu em 19 de outubro de 1980 na Inglaterra. Ele foi criado numa família amorosa e tinha uma irmã, Joe, com quem tinha o prazer de brincar junto o tempo todo. Na adolescência, ensinou a andar de bicicleta e sempre saíam juntos para aproveitar as manhãs ensolaradas, com seu humor sempre presente. Aproveitava para pregar peças nela até durante os passeios, como surpreendê-la com leves empurrões para ele mesmo apoiá-la na queda. Talvez porque os tapas que recebia em Evange os divertia muito pela brincadeira. Conhecido carinhosamente como Jimmy, ele não decepcionava porque era mesmo carinhoso, amoroso e gentil. Tinha uma presença de espírito que encantava os familiares que adoravam tê-lo por perto nas reuniões de finais de semana. Sua mãe se orgulhava do filho sempre de bom humor e inabalado. Aos 29 anos, Jimmy
Já pai de 5 filhos, era um homem típico inglês. Frequentava pubs, adorava servir de karaokê com os amigos quando já um pouco auto-inibidas. Todos adoravam seu bom humor e isso fazia dele companhia indispensável e obrigatória nas reuniões sociais. Mas um dia ruim, ele sofreu um grave acidente quando voltava do trabalho para casa, que o deixou em coma, ligado a aparelhos por 8 semanas por causa de uma lesão cerebral. O hospital chegou a pensar em desligar todos, mas sua mãe lutou para impedir com a justificativa de que eles ainda não tinham feito de tudo, pois só fazia 2 meses que ele estava em coma. Funcionou. Ao acordar do coma, porém, ele teve algumas sequelas cerebrais graves. Perda de memória, não reconhecia mais os filhos nem a companheira, e por isso ela decidiu pelo afastamento dele, para não prejudicar o desenvolvimento das crianças. Ele ficou também com a fala arrastada e perdeu movimentos de um lado do corpo. Não conseguia mais segurar as coisas. 2 anos depois, com a ajuda de uma instituição do governo para pacientes nessa situação, ele conseguiu recuperar um pouco da memória e, após mais 2 anos, recuperou também os movimentos perdidos. Feliz por ter sua vida de volta, combinou com a ex-companheira de encontrar os filhos. Sim, gente, eles se separaram devido ao afastamento, mas ainda se davam bem por causa dos filhos e pela própria natureza conciliadora de Jimmy. Mas infelizmente acabou encontrando a morte nas garras de um malfeitor. Só 7 horas após Jimmy ter sido encontrado, a polícia bateu à porta da casa dele. A mulher que atendeu, mãe de Jimmy, Gilly Fetch, tinha a expressão marcada de desespero e estava apreensiva diante daquela presença incomum. Ela não esperou que um dos policiais começasse a falar. Ela sentiu como se uma névoa tivesse cegando e simplesmente desabou em choro compulsivo. A polícia tinha pressa de descobrir logo quem era esse agressor, porque seu modus operandi indicava que ele não ia parar e que a próxima vítima era iminente. Então os investigadores esperaram a senhora se acalmar e perguntou se ela podia ajudar com algumas respostas para que pudessem prender logo quem fez aquilo ao filho dela. Ela respondeu que sim, ainda em curtos soluços, enquanto terminava de tomar copo d'água servido por sua filha. Eles começaram perguntando se Jimmy tinha inimigos, se suspeitavam de alguém que pudesse lhe fazer mal, mas todos ali responderam que ele era inofensivo. Sua mãe disse que ele sempre evitava confrontos em conflito, por menor que fosse. Sempre primava pela harmonia, deixando tudo de ruim pra lá. Enquanto isso, equipes forenses faziam varredoras em torno do parque para tentar encontrar algo que ligasse o criminoso à cena do crime. Mais tarde chegaram a drenar pequenos lagos no entorno em busca da arma do crime ou qualquer coisa que pudesse esclarecer sua autoria. Não encontravam nada, apenas uma pegada que só podia ajudar caso encontrassem um suspeito para poder comparar. Eles tentaram então traçar uma linha do tempo, mas tudo o que conseguiram eram boas impressões de Jimmy. Os amigos e gerente do pub afirmaram que ele não parecia estar apreensivo com algo, sim normal, como se divertiram com os amigos. A única coisa diferente que o gerente notou foi que ele não bebeu sua cerveja até o fim, apenas um pouco dela. Então, meio que contradiz certa hipótese da polícia de que Jimmy estaria um pouco alto no caminho de volta para casa e por isso teria se sentado por ter sono e ali cochilado. A polícia pediu acesso às câmeras de vigilância. Em alguma delas, é possível ver o Jimmy saindo do pub e caminhando normalmente sem ninguém o seguindo ou correndo atrás dele. Mas logo o perdem de vista porque no parque não há câmeras de vigilância. A polícia, no entanto, decidiu divulgar as imagens na imprensa para ver se alguém se lembrava de algum evento em comum naquela noite em torno do pub e do parque. No resultado da necropsia, o relatório apontou 102 perfurações. Sim, gente, 102 perfurações. A maioria no abdômen. Não eram pontos vitais, mas as profundidades chegavam a 12 centímetros de muitas delas, inclusive superficiais nos braços e pernas, como se o agressor quisesse infligir tortura. A pior delas atingiu o globo ocular de Jimmy ao ponto de atravessar 8 centímetros do cérebro. O legista acrescentou que o agressor queria uma morte lenta e dolorosa, típica de um sádico. A mãe de Jimmy foi ao público reforçar as solicitações da polícia por informações que poderiam cooperar com as investigações. O que nem precisava, as pessoas estavam assustadíssimas, com medo de circular à noite nas redondezas onde ocorreu o crime hediondo. Todos, por certo,
queriam muito saber de algo que pudesse informar a polícia, que investigava também todos os registros criminais em arquivos da polícia, especialmente crimes com arma branca, se estavam presos ou soltos, e se soltos onde moravam, por onde andavam. De posse dessas informações, os investigadores partiram para investigar casa por casa na redondeza, e uma delas era daquele rapaz, Linder, aquele rapaz de sabiada, que viu Jimmy dormindo no parque. Nesse momento ele está no quarto, assistindo ao documentário sobre o serial killer Peter Sutcliffe, quando a campainha da casa toca. Ele pausa o DVD para espiar da janela e vê uma viatura da polícia estacionada. Ele fica inquieto, andando de um lado para o outro, esfregando uma mão na outra, e segue para o banheiro. Tira os óculos para lavar o rosto. Para e fixa o olhar no espelho. Parece não precisar do óculos nesse momento, porque a noite anterior aterrorizante passa em sua mente como um filme de câmera acelerada. Sua mãe entra no quarto e ele reclama por ela entrar sem bater, e ela justifica que já havia batido algumas vezes e que é para ele ir até a sala, porque 2 policiais o aguardam, e acrescenta: "Você fez alguma coisa errada, filho?" Ele não responde, apenas põe os óculos de volta e segue bufando para a sala, balançando a cabeça como negação do absurdo que acabava de ouvir de sua mãe, que segue logo atrás, muito preocupada com a presença policial. O que os policiais veem é um adolescente tímido e receptivo, pronto para responder qualquer pergunta, e a que mais importava era onde ele estava na noite do homicídio de James Hetfield, 28 de março de 2014. Ele ia responder, mas sua mãe se adiantou, afirmando que ele estava no quarto, dormindo, e que ela jamais esqueceria desse dia devido à sequência massiva de notícias sobre. Os policiais, satisfeitos, inclusive porque ele não tinha antecedentes criminais, deixaram o local e seguiram para mais endereços em busca de pistas ou suspeito. Mas cá com meus botões, por que o jovem não contou à polícia que se deparou com Jimmy ainda vivo, dormindo no gramado? Comenta. Digam o que vocês acham. Quero muito saber. Tinham mais de 100 deles na redondeza. Todos foram investigados, mas só alguns foram presos, e logo depois soltos, porque não havia ligação com o crime. Foi frustrante, mas os investigadores se viram na estaca zero. Nenhuma pista, nenhum suspeito. Diante de informações nada promissoras, as pessoas não saíam mais sozinhas. O medo tomava conta da cidade, que antes era muito segura. Os policiais temiam um novo ataque iminente devido à característica serial killer do agressor, porque seu modus operandi indicava que ele não ia parar. E eles estavam certos. Eram pouco mais de 9 horas da manhã, de 17 de junho de 2014. 2 meses e meio após Jimmy ser encontrado no parque. É muito longe dali, cerca de 3 quilômetros. O criminoso vai até uma trilha do bosque que fica atrás de um bloco de apartamentos horizontal e se esconde atrás de um arbusto à espera de um alvo para atacar. Uma jovem universitária deixa o bloco de apartamentos e segue pela trilha, o único caminho até a Universidade de Essex, a poucos minutos a pé. São 10 horas da manhã, o criminoso deixa o esconderijo e se aproxima da jovem pelas costas com uma patencoina. O local era quase ermo, ninguém no caminho dela. Eu preciso uma mulher que, por acaso, da janela do apartamento, avistou a jovem deitada no chão no meio de uma poça vermelha. Imediatamente ela chamou o resgate e desceu para ver o que podia fazer para ajudar. A moça estava do mesmo jeito que Jimmy foi encontrado. Os paramédicos chegaram logo em seguida e fizeram de tudo para salvá-lo, mas era impossível, em tanta perda de sangue proveniente das 16 perfurações. O agressor não perfurou órgãos vitais. Diria que morre sangrando, igual como Jimmy, e também como Jimmy, ela não existiu e faleceu ali mesmo. Tahija Al-Manaya, a jovem atacada, era uma estudante de inglês universitária de 31 anos, muçulmana natural da Arábia Saudita. Ela estava em Colchester, hospedada no apartamento do irmão, para aperfeiçoar seu inglês na Universidade de Essex, para seguir com pesquisas do seu doutorado em microbiologia, matéria que lecionava em uma universidade lá no seu país.
Segundo sua família, Nahid era uma jovem muito doce e carinhosa, além de muito trabalhadora e esforçada. Seus amigos acrescentaram que ela era do tipo que não daria motivos para inimizades, quanto mais capital. O chefe da Academia Internacional, Ishir Barnard, afirmou que ela tinha acabado de alcançar a pontuação mais alta em sua classe num teste de gramática e vocabulário. Isso com apenas 6 meses de estudo, mas não deu tempo dele compartilhar a honra com a jovem. Os investigadores agora tinham mais um crime hediondo para investigar. Começaram pelas câmeras de vigilância de lojas no local, que registraram o momento em que Nahid seguia para o campus por volta das 10 horas da manhã. 2 testemunhas afirmaram que viram um homem parado no local pouco antes de Nahid ser encontrada. Foi oferecida uma recompensa de 10.000 libras para quem tivesse qualquer informação que pudesse contribuir com as investigações. Em coletivo, o detetive Steve Wall afirmou que a polícia de Essex ainda não sabia se os assassinatos de Angela Almané e James Atfield foram cometidos pela mesma pessoa ou pessoas. E pasme, 38 fatos foram encontradas durante as buscas por evidência. Mais tarde, o legista disse que a maioria das perfurações ocorreram nas costas e 2 na cabeça e entraram pelos 2 olhos. Uma era tão profunda que alcançou o cérebro. Mesmo assim, ela lutou pela vida por algumas horas. Ele ainda acrescentou palavras dele: "Não creio que ela sentiu dor após esse golpe fatal." A polícia, neste caso, também usou de todos os recursos nas investigações do caso Zodini para tentar encontrar o agressor ou pistas que o levassem a ele. Até mergulho em lagos na região contribuíram para os esforços. Havia também a mesma pegada na cena do crime de Dini, mas como daquela vez não levariam a nada, só mesmo encontrando o agressor para poder comparar. A especulação da imprensa afirmando que no caso de Nahid, por se tratar de uma muçulmana, seria um crime de racismo. Embora válida, não se fortaleceu, porque logo ficou evidente que as mortes dela e de Dini tinham muito em comum, como o ferimento nos olhos, as perfurações, a distância curta entre um crime e outro. Enfim, todos os Colchester sabiam que eventuais futuras vítimas não tinham cor, nem religião, nem sexo e nem idade. Certo mais ainda é que a polícia não tinha muito tempo para descobrir o paradeiro do agressor, pois a tendência é de que ele agiria mais rápido ainda, devido à sensação de impunidade. Mas apesar desse fato, ironicamente, o maior problema agora era o agressor não sair da toca, porque havia polícia por toda parte da cidade. Muitos vinham de outras regiões do sul da Inglaterra para ajudar nas buscas, também para dar experiências e até mesmo para a população se sentir mais segura. Para uma sensação de maior segurança, a prefeitura mandou cortar todas as cercas vivas em volta de trilhas para as pessoas terem maior campo de visão e também para o agressor ter dificuldade de ficar à espreita. Nesses 2 casos, 139 pessoas foram presas e soltas por terem álibis sólidos. Mais de 1.000 pessoas tinham sido interrogadas, 20 suspeitos foram descartados e a polícia continuava sendo absolutamente nada. Mas uma coisa no meio desse transtorno todo foi que, em homenagem a Nahid, a Universidade de Essex criou a Bolsa Almané, para que estrangeiros tivessem a oportunidade de realizar o sonho interrompido da jovem. 6 meses após Nahid Almané ter sido encontrada, uma testemunha ocular daquela cena ligou para a polícia informando que lembrava ter visto um rapaz que aparentava ter cerca de 18 ou 20 anos, usando uma jaqueta marrom comprida, com cinto no meio, sem mais detalhes sobre traços faciais ou cor de cabelos. Era a primeira pista, porém muito fraca. Mesmo assim, a polícia encontrou a imagem semelhante à jaqueta descrita por ela e divulgou massivamente na imprensa, pedindo para quem tivesse visto alguém alguma vez usando algo assim, que entrasse em contato. Foram muitas ligações e as devidas investigações, mas nenhum resultado. Passaram-se meses e já era o ano de 2015, lembrando vocês que os crimes ocorreram em 2014. A polícia já tinha perdido as esperanças de encontrar o malfeitor. E agora, um ano depois, ainda não tinham perdido o temor de que ele pudesse atacar a qualquer momento. O criminoso já tinha esperado muito tempo, o suficiente para não esperar mais. E foi o que ele fez, de novo. Só que dessa vez,
pela manhã, foi à caça de uma nova vítima. Ele estava tão ávido por mais esse momento de onda que nem pensou em escolher outro lugar. Seguiu para a mesma trilha onde havia tirado a vida de Dahin Almanaya. Escolheu um arbusto sob uma pequena ponte próxima à trilha e esperou sua próxima vítima. Uma senhora acaba de deixar o bloco de apartamentos para passear com um cachorrinho e seguir pela trilha. Como de costume, ela para esperar um amiguinho curioso, feirar tudo que encontra pelo caminho para fazer suas necessidades. Que era isso, Lika? A árvore que você pediu. Ok. De repente o cãozinho passou a ficar inquieto e a mulher olhou para o local, procurando o que o incomodava sob a pequena ponte. E ela então pôde ver o homem vestido com uma jaqueta semelhante à que estava sendo divulgada pela polícia. Ele estava um tanto camuflado pela folhagem, olhando-a fixamente. Discretamente, ela voltou a caminhar devagar com o cachorrinho, só que de volta para o prédio, e fingindo zapear mensagens no celular, mas sem perder o homem de vista, olhando para trás de vez em quando, para ter alguma visão do suspeito que tinha saído do esconderijo e estava espiando, só que agora, com a cabeça à margem da ponte, o que lhe acendeu o alerta, pois parecia que estava prestes a subir na trilha para ir atrás dela. Seus olhares se encontraram e ela apertou o passo de volta para casa até que, inesperadamente, ele correu para o bosque próximo. Ela podia ter ligado para a polícia daí mesmo, mas estava apavorada e decidiu fazer isso após estar segura em casa. Ele poderia ter atacado a mulher, mas o fato de ter sido flagrado por ela ainda um pouco distante dele, talvez só o fez desistir por achar que a corrida não ia valer a pena, pois logo ela estaria de volta ao apartamento em meio ao fluxo de pessoas prontas para ajudá-la. Ao chegar em casa, ofegante, a cabeleireira Michelle Sadler não espera tomar fôlego. Liga imediatamente para a polícia relatando o ocorrido, enquanto o cachorrinho afano com a língua de fora por causa da corrida se posta firme na frente dela, tentando entender por que voltou tão cedo para casa. Quem sabe ser levado de volta para si. Não demorou muito até que a polícia batesse a porta da cabeleireira ansiosa, descreveu detalhes do suspeito que todos desconheciam, como a idade aproximada de 20 anos, ou talvez final da adolescência, que era branco e usava óculos de aro grosso vestindo a jaqueta marrom, semelhante à publicada. Os investigadores não perderam mais tempo e foram para o local indicado por ela, mas por óbvio que encontrariam, pois havia se passado minutos importantes. Um dos policiais, entediado por andar em círculos, decidiu se separar do grupo. Decidiu para o outro lado da trilha, atento até mesmo ao movimento dos pássaros, quando viu algo se movendo entre os arbustos. O por certo não seriam pássaros, um emaranhado de folhas e nem movidas pelo vento que não tinham. Cauteloso, o policial sacou a arma e, ainda numa distância segura, ordenou que o suspeito se apresentasse nem nada. Ele avançou devagar, poucos metros de distância, para tentar se aproximar. E ao alcançar o arbusto, encontrou um rapaz deitado com uma faca na mão. E batia com a descrição da mulher que o tinha visto por ali minutos antes. Talvez ele ainda tivesse esperança de fazer sua terceira vítima. Devia estar na sanha por essa nova vítima, ou teria fugido sob o olhar astuto da cabeleireira, seguindo algum instinto de que logo mais o batalhão estaria no encalço dele. Mas a sensação de impunidade dos seus dois crimes sem solução e o desejo angustiado de matar que o levou ao mesmo local de um dos crimes para caçoar ainda mais a polícia e dos habitantes apavorados o secou. E determinou o flagrante do qual não podia mais escapar porque o policial acabava de render o jovem serial killer, algemando. Com algumas perguntas ali mesmo, o policial constatou perplexo, na verdade, que ele tinha apenas 16 anos e 15 na época dos crimes. Na delegacia puxaram a ficha dele e descobriram que havia uma passagem pela polícia. Talvez seu primeiro crime que não passou de um roubo de cigarro e isqueiro que obrigou o balconista a ir dar. E então saiu do estabelecimento às pressas.
A loja tinha denunciado por isso, mas depois tirou a queixa e foi por isso que a ficha estava limpa no banco de dados geral, motivo de ter sido descartado como suspeito à época do crime contra Jimmy. Ele era um dos tantos que foram visitados em casa e questionados sobre. Lembram? James Fairweather nasceu em 5 de agosto de 1998 e foi criado por seus pais com todo carinho e dedicação. E foi assim que ele cresceu numa família boa e estruturada. No colégio era elogiado pelos professores por sua boa aplicação nos estudos. Sua ligação com o pai era tão forte, mas tão forte, que ambos costumavam frequentar um clube de dardos juntos para praticar a mesma paixão. A coisa começou a desandar para James no ensino médio, onde com 15 anos passou a estudar o primeiro ano numa escola onde o número de alunos era muito superior, e a maioria mais velha, imaginem. Ele não se adaptava porque sua aparência incomodava os colegas. As orelhas de abano, mais os óculos de aros grossos, faziam com que fosse enjeitado nos grupos. Ele começou a sofrer bullying dos mais velhos, que o obrigavam a fazer coisas que não queria, como bater em quem eles ordenassem, pois caso não obedecesse, ameaçavam ser ele a vítima. Então ele obedecia sempre temendo a reprovação deles e consequente castigo. A perda da avó, então inocente de quem era muito próximo, foi a gota d'água para o mau desempenho escolar de James. E seu comportamento reprovado com os professores passou a se extrapolar, levando a diretoria a chamar seus pais inúmeras vezes para reportar essa falta de respeito. Uma das professoras reportou que ele abriu a bolsa dela e retirou um relatório sobre o boletim que ela ia enviar para os pais dele e rasgou na frente dela e da classe, sob a aprovação dos colegas abusivos. Os sinais para esse comportamento já vinham desde algum tempo, quando ele passou a se confinar no quarto, jogando jogos violentos de videogame e assistir a filmes de terror. Só saía para o colégio, mas sem mais a frequência normal. Passou a assistir documentários de serial killers como o Estripador de Yorkshire, Peter Suckler, também Stockwell, estrangulado. Não era apenas o interesse meramente de entretenimento do terror, porque ele levava a sério ao ponto de extrair informações para anotações pessoais em cadernos repletos delas, para depois ler e reler como se as estudasse. Ou seja, tinha virado uma obsessão que seus pais desconheciam até esse momento, ali na delegacia, presenciando o filho algemado, que agora em uma sala fechada com os investigadores, confessava friamente todos os detalhes sórdidos dos crimes que cometera contra aqueles inocentes sem sorte. Primeiro falou como fez com Jim e fez questão de simular com gestos. Começou demonstrando que perfurou uma vez o abdômen dele, mas que depois desmaiou e não se lembrava de tê-lo ferido mais vezes, inclusive porque tudo aconteceu em apenas 3 minutos. Gente, foram 103 perfurações. E que ele se lembrava apenas das vozes na cabeça, gargalhando. Chegou em casa e tirou as roupas todas manchadas daquele vermelho, mas apenas as jogou no lixo comum da rua após um banho rápido. A faca ele descartou no rio onde nunca foi encontrada. Já com o nariz de Almanaia, cometeu o crime pela manhã. Disse que as vozes estavam impacientes, cobrando mais vítimas, então ele saiu de madrugada e foi aguardar uma vítima escondida nos arbustos daquela. Disse que, a princípio, ele resistia às vozes, até que ele não aguentou mais o tormento que ecoava a mente, e foi então que atacou. Após a confissão, a polícia decidiu ir até a casa dele para fazer uma varredura e constatar se era mesmo verdade que ele tinha descartado as roupas e também para ver se encontravam evidências. De fato, não havia nada, exceto todas aquelas anotações sobre serial killers. Além delas, havia DVDs de documentários, filmes e tudo que se relaciona a esse tipo de crimes hediondos. 2 facas foram encontradas escondidas no quarto, mas a polícia descartou como sendo uma delas a arma dos crimes. Provavelmente seriam para as próximas vítimas, já que costumava descartá-las no rio. No julgamento, os defensores tentaram negar a confissão dele e a justificativa bizarra não ia colar. Eles disseram que as vozes queriam que ele cometesse os crimes e ele não obedeceu. Alegaram também a insanidade, e o que a família de James não sabia é que ele tinha autismo desde a mais tenra infância
e que por isso a doença nunca tinha sido diagnosticada, completou a defesa. Ainda, segundo a defesa, sem tratamento, essa doença teria impactado seu desenvolvimento mental a esse ponto, o que explicaria também os ferimentos nos globos oculares das vítimas, porque a condição de autismo faz desviar o olhar socialmente. A defesa acrescentou que sim, havia psicose em decorrência do autismo, nunca ter sido diagnosticado para o devido tratamento. Já os psiquiatras afirmaram que as perfurações nos globos oculares eram de fato uma assinatura de serial killer, que costumam deixar uma marca em comum em todas as suas vítimas. O promotor concluiu que ele tinha aprendido com seus professores, especialmente com Peter Sutcliffe, que atingiu os olhos de todas as suas vítimas. Em contestação, a defesa, na posse desses laudos, afirmava que James não teve controle algum sobre suas ações letais contra as vítimas. Mas o promotor não ia desistir facilmente. Replicou afirmando que o réu tinha controle sobre a profundidade dos ferimentos, que chegavam a 12 centímetros em diferentes pontos dos corpos, e outros que eram apenas lacerações, o que denota que não se tratava de surto psicótico frenético para o qual abriria um único ferimento com toda essa energia ali canalizada. O promotor continuou. Ele quis sim matar aos poucos, sob tortura, porque foi assim que as vítimas perderam as vidas, sofrendo muito, e teve discernimento suficiente para ocultar suas impressões digitais com luvas, descartar a arma do crime e as roupas para apagar evidências e assim se safar para poder buscar novas vítimas. O promotor também desmistificou a culpa das vozes. Ele levou testemunhas especializadas ao banco das testemunhas que afirmaram que ele devia ter visto mesmo em filmes de terror e usou como mecanismo de autodefesa. Mas o pulo do gato foi quando o promotor mostrou que essa tese foi baseada em ferramenta de busca que James usou na internet para saber a diferença entre homicídio premeditado e homicídio culposo. E isto era uma prova de que ele se preparava para os crimes e também para o caso de eventualmente ser pego, caso em que poderia ser menos agravante, o homicídio culposo, e ser beneficiado por uma pena menor. E nisso ele podia ter se inspirado no serial killer stalker estrangulador, que alegou insanidade e recebeu medida cautelar sendo internado sob custódia em um hospital psiquiátrico. E foi daí que o promotor pegou o gancho para acusar James de imitar Peter Sutcliffe, que perfurou os globos oculares de suas vítimas. Bom, a defesa seguiu sem saída, enfim. Assim, o júri acatou as teses da promotoria, apesar de considerar o réu doente de alguma forma, porém incapaz de ter articulado todos os detalhes da prática de ambos os crimes, e o considerou culpado em primeiro grau de ações, condenando James à prisão perpétua, com um mínimo de 27 anos para o benefício da liberdade condicional. Mas é claro que não será fácil para ele conseguir. Provavelmente morrerá na prisão, porque ser um serial killer era o seu grande sonho. E ele já passou da fase de aprendiz. É isso, gente. E se gostaram do vídeo, doem seu like, que é para o YouTube recomendar para mais pessoas e fortalecer o nosso canal. E também não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para o YouTube avisar vocês dos novos vídeos. Caso contrário, não me ajudarão mais. Bora lá, gente. Deem uma pausa e doem uns cliques para a gente encontrar vocês no próximo vídeo. Até!